No vídeo de hoje, Zubeldia suspenso. Existe uma perseguição ao treinador do São Paulo? Esse filme já foi visto no Equador. Eu vou falar um pouquinho de como foi a passagem do Zubeldia no aspecto disciplinar do Equador para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo agora. Não é inédito, mas eu acho que diz muito sobre a arbitragem brasileira. Tudo bem, vamos chegar lá. Segundo assunto do vídeo, Ramon Dias e uma notável recuperação do Corinthians nos últimos 2 jogos. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, vem com a gente rumo a 200 mil inscritos no canal, falta bem pouquinho. Olha, o Santos joga hoje contra o Coritiba, Brasileirão, aposta ganha, tem as melhores oportunidades para você se divertir. Eu sempre mostro aí as odds supremas, para você ficar esperto e esperta aí. E no meu link você ainda tem um bônus de R$5 para fazer a sua primeira fezinha aí, tá bom? Então a sua banca já começa com um valor que a gente deixou lá para você. Qual é a casa que faz isso? Só a aposta ganha. Quer entrar no meu link? Aponta a câmera pro QR Code que fica na tela aqui durante o vídeo e vem pro site com as maiores cotações do Brasil. Eu vou falar do Zubeldia na sequência. Primeiro eu vou falar do jogo do Corinthians, o jogo que eu vi no domingo. Foram os 2 jogos que eu vi no domingo, né? O jogo do Corinthians e acompanhando o jogo do Guarani na Série B e depois não vi as demais partidas. Eu não vou fazer uma análise do jogo do São Paulo. Eu vou fazer uma análise da situação disciplinar do Zubeldia, tá? E aí entra Abel Ferreira na história e tudo que a gente tem que falar sobre esse tema que engloba a arbitragem, que eu acho que interessa diretamente a todas as torcidas, não só a do São Paulo. Mas vamos lá. O jogo que eu vi, o jogo do Corinthians, confirmou uma notável mesmo, uma visível mudança em 2 jogos que foi provocada pelo Ramon Dias. O primeiro ponto é, essa mudança será sustentável no médio e longo prazo? A gente pode dizer que o Ramon Dias encontrou a maneira do Corinthians jogar? Eu acho que ainda é prematuro. Se você levar em consideração que, por exemplo, nos 2 jogos ele colocou em campo 2 esquemas táticos diferentes, a gente está vendo ali uma modulação, né? Um treinador que está ali conhecendo o seu elenco, conhecendo as características e moldando, evidentemente, a maneira de jogar de acordo com o que cada adversário pede, com os estudos, o que está disponível, enfim, todas as variáveis que a gente sabe que devem impactar numa escalação, mas que nem todo treinador é capaz de fazer ou nem todo treinador tem o estilo de fazer. Então, o Ramon Dias, na coletiva depois da vitória contra o Criciúma, já tinha dito isso, olha. Perguntaram para ele, hoje você botou o Hugo titular, o Alex Santana, você já chegou colocando 2 caras novas do time, eles vão ser os seus titulares e tal, esse é o padrão. Ele falou, olha, vai ser jogo a jogo, treino a treino, eu vou observando e tal, e todo mundo pode acabar tendo chances. Então ontem, ele já manda a campo um esquema com 3 zagueiros, um esquema com o Félix Torres, com o André Ramalho e com o Kaká. Muito bem o André Ramalho na sua estreia, um cara que não estava jogando há 2 meses e nem parecia. O Corinthians finalmente não toma gol no Campeonato Brasileiro, passa um jogo ileso e olha, um jogo contra um adversário que jogava em casa, que só tinha uma derrota como mandante no campeonato inteiro e que atacou muito o Corinthians, principalmente no segundo tempo. E o Corinthians, já no primeiro tempo, liderou o quesito desarmes. Então é um Corinthians mais organizado e mais protegido na sua defesa. O Corinthians desarmou mais bolas do que o rival do jogo de ontem, no primeiro tempo, e suportou, naturalmente ia rolar uma pressão do Bahia no segundo tempo, perdendo o jogo por 1-0, o Corinthians conseguiu segurar a pressão. Bahia ficou com a bola, acabou errando muito, errando oportunidades e tal, mas o Corinthians também teve méritos para se segurar, por exemplo, na defesa que o Hugo fez, mais uma grande defesa. Ele já tinha feito uma defesaça cara a cara no lance com o Barreto do Criciúma, quando o jogo estava 0-0 terça-feira em Itaquera, e ontem dentro da área com o Everton Ribeiro, outra grande defesa. Uma chegada muito boa do Hugo Souza até aqui. Uma chegada muito boa do Alex Santana. O gol do Romero começa num bote, numa pressão do Alex Santana. E ontem o André Ramalho, como eu já disse, me pareceu muito seguro em campo, fez uma excelente estreia. Um cara chegando, né? Uma formação, um trio de zaga, e o Corinthians não vinha jogando dessa forma, então não eram apenas companheiros novos, era um sistema tático, era um desenho de defesa, uma configuração de defesa diferente do que o Corinthians vinha fazendo no ano. E o André Ramalho ontem foi muito bem. Então é uma excepcional vitória do Corinthians, mas assim, fantástica vitória, pelas circunstâncias, pelo resultado e porque
aquilo que a gente falava sobre o trabalho do Antônio Oliveira, eu não acho que esse Corinthians é time para brigar por Libertadores, por exemplo, por vaga direta. Eu não acho. Pelos concorrentes e pelas dificuldades que ele tem. Mas aquele trabalho do Antônio Oliveira era um trabalho insuficiente. Era um trabalho abaixo do que esse time pode render. Eu acho que esse time precisa afastar o quanto antes esse risco de rebaixamento. O risco matemático e o risco real, o risco psicológico, tudo que está embutido para quem fica nessa briga, ainda mais para um gigante que quando está nessa briga é mais difícil até de sair. Mas o Corinthians tem bola para pontuar mais e para performar mais no campeonato e para ocupar uma outra faixa de tabela. E até agora é um recorte de 2 jogos. Percebam a minha prudência para fazer análise, mas eu não posso deixar de elogiar os aspectos positivos porque são apenas 2 jogos. Nenhuma coisa nem outra. Não vou soltar rojão aqui na janela, nem vou dizer para você que, isso aí não é nada. Amigo, você ganhou, você virou um jogo dentro de casa contra o adversário direto, com todo o baque que aquele gol contra ali do Kaká gerou, aquele desvio do Kaká gerou, você vai pro intervalo e vira o jogo, e mostra poder de reação, e você ganha do Bahia dentro da casa dos caras. O Bahia brigando por título, na matemática, né? Eu acho que na prática o Bahia não é um candidato ao título. Como o Fortaleza, que acabou de chegar ao G4, na prática ele também não é um candidato ao título. Mas são equipes que têm potencial para ficar ali em cima, para brigar por vaga de Libertadores. Acho que até estão à frente do Corinthians nesse aspecto. E o Corinthians não ganhou de qualquer adversário. Outra notícia para comemorar, a volta do Romero. O Romero contra o Vasco, o último jogo antes da chegada do Ramon Dias, teve uma atuação constrangedora, inclusive sendo fundamental, enfim, sendo culpado, estou tentando achar o melhor termo, mas indo muito mal no lance do primeiro gol do Vasco, do gol do Piton, desistindo da jogada, desistiu do Piton. A ponto da gente, na hora da transmissão, estava narrando o jogo ao vivo no YouTube da TNT, eu e o VSR, a gente olhar no papel se o Romero já tinha amarelo. Né? Porque, caramba, será que ele desistiu da jogada com medo de tomar um segundo amarelo? Não, mas não tinha. Ele foi muito mal mesmo, ofensivamente e defensivamente. Já são 2 gols com a chegada do Ramon Dias. Não sei se vai se repetir o fenômeno Mano Menezes, né? Porque o Mano chegou, o Romero desandou a fazer gol no ano passado. Mas é uma notícia importante. O Yuri Alberto participa da jogada do gol do Romero, mas em pelo menos 2 oportunidades ontem no primeiro tempo, como a gente disse, embananou com a bola. Ainda é um jogador com um nível abaixo. Entrega luta, entrega disposição, transpiração, isso nunca faltou pro Yuri Alberto. Às vezes eu acho que falta confiança, falta bola, falta uma opção de coisas, né? Mas ele participou da jogada do gol do Corinthians, é verdade. Então, assim, é muito animador. O início da era Ramon Dias são 2 jogos. Eu não vou cravar que o Corinthians está livre do rebaixamento. Eu não estou fazendo isso, não estou dizendo isso. Mas claro que o torcedor do Corinthians tem que ficar animado nesse momento. Claro que o Ramon Dias já gerou um impacto positivo. E assim, a ousadia de um treinador, às vezes a gente fala, pô, o treinador não joga pra frente, é um treinador que não é ousado. Cara, ousadia não é só colocar 4 atacantes em campo não, tá? Ousadia é você chegar e botar, e trocar o goleiro, tudo bem. Pô, Jorge, isso é uma troca fácil, porque o goleiro que estava lá quando começou a temporada era o 3º goleiro, e o Corinthians trouxe um cara que estava na Europa para ser titular. Qualquer treinador faria. Ok, tem treinador mais conservador que no primeiro jogo não faria. Coragem e ousadia, muitas vezes, é você alterar uma formação tática, como o Corinthians fez ontem, para jogar em Salvador. É você entender que cada jogo vai te pedir uma estratégia específica. É você ter repertório para variar a tua estratégia, você tentar. Porque ficar só acomodado no discurso, eu preciso de reforços, eu quero reforços, eu não tenho jogador, eu não tenho peça. Então, amigão, você pega as coisas e vai. Você precisa trabalhar com o material que tem. Você precisa fazer os omeletes aí com os ovos que te deram. E fim de papo. E o Ramon Dias, em 2 jogos, fez o Corinthians mostrar sinais muito positivos. O Corinthians não tinha passado ileso, né? Eram 11 rodadas. Nas últimas 11, o Corinthians tinha tomado gol em todos os jogos. Então, primeira é porque teve aquele empate com o Galo 0x0, teve empate com o Fortaleza 0x0 também, se não me engano. Mas eram 11 jogos seguidos o Corinthians tomando gol no campeonato. Não tomou. Corinthians não tinha vitória como visitante no campeonato. Ganhou um jogo grande, ganhou um jogo importante contra o Bahia. Então, é seguir nessa trilha, um confronto de quinta. Você imagina, né? Grêmio, outro confronto direto dentro de casa, se engata uma 3ª vitória seguida, aí, meu amigo, aí a gente começa a ver
uma outra perspectiva para o Corinthians dentro desse Campeonato Brasileiro. Muito legal mesmo, muito legal. Vários tabus ruins aí que o Corinthians acabou quebrando ontem. 2 anos, eu tinha esquecido, eu anotei isso aqui e esqueci. Quase 2 anos que o Corinthians não ganhava 2 jogos seguidos no campeonato. Quase 2 anos. Impressionante. Bom, vamos falar do Zubeldia aqui, que é o outro tema para a gente fechar o vídeo dessa segunda-feira. Zubeldia tomou o 3º cartão amarelo ontem. E vou repetir, eu não vou fazer uma análise de Juventude São Paulo. Eu não vi o jogo. Eu ontem, da Série A, só assisti Bahia e Corinthians. Então esse vídeo não é uma análise do empate do São Paulo. Esse vídeo é sobre a questão disciplinar envolvendo o técnico tricolor, ok? Então vamos lá. O Zubeldia tomou ontem o seu 11º cartão desde que chegou ao São Paulo. Ele tomou o 3º de uma série e, por isso, não estará à beira do campo contra o Botafogo no meio de semana no Rio de Janeiro. Um jogo pra lá de difícil para o São Paulo. Vai fazer falta o Zubeldia, com certeza vai fazer falta. Um dos auxiliares dele, o Carlos Gruezo, equatoriano, também está suspenso, foi expulso no jogo. Então, o que sobrou para ficar na beira do campo? O Cubeiras, que é quem deve comandar o time, e o Milton Cruz. Vai ter que ajudar, porque o Zubeldia não vai poder ficar no banco e um dos outros auxiliares também não vai poder ficar no banco. O que eu penso aqui? Vamos lá. São 10 amarelos e 1 vermelho. Ele tomou um vermelho contra o Atlético Paranaense. Algumas reações do Zubeldia me parecem muito exageradas do campo. Eu fiz essa crítica, e aí antes que você venha dizer mas o Abel Ferreira pode tudo. Por favor, assim, o Abel Ferreira, sejamos razoáveis, o Abel Ferreira foi muito criticado por isso também. Acho até que mais do que o Zubeldia tem sido criticado, tá? Pode ser um balanço distorcido da minha parte, tá? Pode ser uma leitura imprecisa, mas a minha impressão, sem ter feito qualquer levantamento matemático mesmo, é de que a carga no Abel foi até maior naquele período em que a coisa escalou para cartões, para expulsões e tal, para reclamações, do que tem sido em cima do Zubeldia. Pode ser também porque é um fenômeno mais recente. O Zubeldia chegou esse ano, não tem nenhum campeonato brasileiro completo, pode ser por isso. Mas acho que se bateu muito no Abel Ferreira, e com razão, muitas vezes. E agora o Zubeldia tem extrapolado, ele está liderando esse ranking de cartões no futebol brasileiro e vai ficar fora de um jogo importante. Então, a minha impressão sobre o Zubeldia, sobre o comportamento do Zubeldia, vendo jogos e narrando jogos. O Zubeldia tem um lado que eu acho que é muito legal e que faz o torcedor se sentir representado, que é o cara vibrante. O torcedor gosta do cara que vibra, do cara que já saiu correndo pelo campo para comemorar gol com os caras. Isso é legal de ver. Eu gosto dessa energia. Eu sou um cara que gosto de energia para trabalhar. E eu sou um cara que, às vezes, o Zubeldia fala ali, né? Poxa, é vontade de ganhar. Ele chega a falar sobre isso na coletiva, né? Que muito dessa reação, desse jeito dele, é porque ele veio para ganhar. E eu entendo. Não tem passação de pano. Vocês vão entender onde eu vou chegar. Eu entendo, porque eu me enxergo, guardada toda a proporção devida aí, eu me enxergo como um cara que também sou do soco no ar, eu quero ganhar e a derrota me incomoda. E eu muitas vezes também exagero. Algumas vezes eu já tive problemas com equipes por não entenderem o meu espírito. Eu vim para ganhar, galera. Eu quero ganhar. Eu quero que tudo seja perfeito, eu quero que todo mundo esteja na mesma rotação, eu quero que todo mundo, sabe, pro alto. E às vezes, quando você cobra de maneira mais enérgica, você sofre as consequências. Quais as consequências? De você não ser bem interpretado, de você até gerar uma antipatia de pessoas porque você gosta, assim, de pessoas porque você tem bons sentimentos, pessoas que você admira, mas que, como elas não vibram tanto quanto você, ou não têm a mesma percepção sua sobre acerto, sobre tesão de ganhar, elas acabam achando que você é um monstro. E não é. Você só tá ali no calor dos acontecimentos querendo ganhar. Então, esse lado do Zubeldia eu acho muito legal. Só que tem um outro lado. O lado da reclamação,
a cada lance o lado da pressão em cima da arbitragem, que é desmedida, às vezes, que passa do limite, ela vai acabar gerando mais do que antipatia, uma certa perseguição. E aí eu fui pegar o histórico do Zubeldia no Equador para ver se era algo novo, porque aqui no Brasil a gente tem, inclusive, colegas jornalistas, colegas meus, que defendem abertamente pressão. Lá vou eu falar dos colegas de novo, né? Vai ficar difícil a vida para mim, mas não tem problema. Que defendem, olha, o treinador tem que fazer pressão mesmo. Tem que botar pressão, porque só assim que se ganha jogo. O Abel pressiona e funciona lá no Allianz Parque, então todo mundo tem que fazer. Então se convencionou a achar eficiente pressão de treinador para cima da arbitragem. Então não é só uma questão de representar o torcedor, é uma questão de ter um efeito prático esse tipo de comportamento na cabeça do torcedor e de muito jornalista torcedor, tá? Aí eu fui pegar o que era o Zubeldia no Equador. Era igual. O Zubeldia até março de 23, que tinha sido o único levantamento que eu achei, porque é muito difícil achar esse número preciso de expulsões de técnicos e tal, com o jogador é muito mais prático, e eu estava correndo para fazer o vídeo, mas até março de 2023, eu achei uma matéria do Diário Olé da Argentina, o Zubeldia acumulava 17 expulsões. Expulsões, não estou falando de amarelo não. Expulsões. Eu achei uma coletiva do Zubeldia de 2022, na véspera de um jogo entre LDU e Independiente del Valle, ele técnico da LDU, onde ele se dizia perseguido pela arbitragem equatoriana. Então uma coisa precisa ficar dita aqui. Não é que o Zubeldia chegou ao Brasil e falou, aqui é bagunça, aqui eu vou me comportar de um jeito diferente, vou pra cima de todo árbitro, vou tomar um monte de cartão. Não, esse era o jeito do Zubeldia no Equador. Ele sempre foi esse tipo de profissional, para sermos justos. Agora, isso é bom na medida em que prejudica o time? Não. Na medida em que te tira, te torna um desfalque para um jogo importante como o jogo contra o Botafogo, líder do campeonato, galera. Líder do campeonato. Você vai ficar fora. É ruim. É péssimo. À medida em que pilha os seus jogadores e deixa talvez o seu elenco mais nervoso em campo e o seu elenco reproduza esse tipo de reclamação, também é ruim, porque o líder é o espelho. O líder é o cara seguido pelos demais. O liderado olha para o líder e fala, beleza, esse é o caminho que a gente vai seguir, né? Não é assim? Toda equipe é isso, né? O líder comanda, o líder determina, o líder inspira, o líder influencia. E muitas vezes alguns jogadores que já têm temperamentos, a gente sabe de alguns do São Paulo, não preciso nem citar, que já têm, né, temperamentos mais difíceis de controlar, olha para o treinador e fala, opa, é isso aí, vou fazer aqui no campo também. Esse é um outro reflexo ruim desse comportamento do Zubeldia. Terceiro reflexo negativo desse comportamento do Zubeldia, eventual perseguição da arbitragem. E aí, eu não posso fazer qualquer acusação sem provas de que os árbitros em conluio decidiram amarelar ou vermelhar, expulsar o Zubeldia sempre que for possível. Eu não sei se isso acontece. O que eu sei que pode acontecer é o árbitro, que é um ser humano, e que no Brasil ele é extremamente mal preparado, ele não é profissional, adicione isso, porque isso deixa mais dramática a situação. Esse árbitro, na hora de apitar um jogo do São Paulo, na hora que ele chega do estádio, fala, é o Zubeldia, né? Deixa ele comigo. O Hulk é um cara que recebe alguns cartões que outros atletas não recebem, fazendo o mesmo tipo de jogada, ou reclamando da mesma forma, né? O Abel Ferreira é um treinador que recebe muitos cartões em circunstâncias que alguns outros não recebem. E acho que o Zubeldia pode passar pela mesma coisa no futebol brasileiro. Eu não estou dizendo que ele é santo, porque muitos dos cartões que o Abel Ferreira recebeu, ele mereceu. Muitos! Muitos dos cartões que o Zubeldia está recebendo, ele está fazendo por merecer. Só que, com essa recorrência, ele vai acabar recebendo cartões que não merecer. Porque vai se rotular, porque vai se carimbar no Zubeldia um selo do treinador chato, do treinador mal educado, do treinador que atrapalha o jogo. E aí é uma outra questão que a gente tem que debater aqui. Isso atrapalha o jogo. É inegável. A reclamação existir no campo de futebol. Assim, eu não vou chegar para você e dizer assim, na Premier League só tem santo. Não tem. O Guardiola reclama. O Klopp reclama.
Klopp que agora está indo tirar o seu período sabático. Os caras reclamam, o Ten Hag reclama, todos eles reclamam, mas não na proporção, na forma como se reclama no futebol brasileiro. Por quê? Porque se entendeu no futebol brasileiro que a reclamação é um mecanismo eficiente para trazer o árbitro para o seu lado, não para que o árbitro deliberadamente venha te ajudar, mas para que ele sofra um nível de pressão tão grande que o intimide na hora de marcar algo contra o seu clube. Sabe aquela coisa, cada um quer só o seu? Eu não vejo um movimento dos clubes brasileiros, dirigentes, jogadores e treinadores, aí não é o São Paulo não, são todos, por isso que eu digo que não tem santo no futebol, eu não vejo um movimento dos agentes do futebol brasileiro no sentido de melhorar a arbitragem, contribuir para uma melhora da arbitragem. O movimento que eu vejo é, pisou no meu calo, eu vou reclamar, porque eu não quero que pise de novo. Mas se pisar no do outro, dane-se. Se pisar no do outro para me favorecer, beleza, só não pode pisar no meu. Esse é o problema. E eu acho que essa é a natureza de comportamentos como o do Abel Ferreira, que, sejamos justos, hoje é um treinador mais contido, ainda reclama, a comissão técnica dele ainda pronta, eles revezam, uma hora é o João Martins, outra hora é outro auxiliar, mesma coisa ontem, né? O Zubeldia tomou amarelo, o outro tomou vermelho, o outro auxiliar. Então, assim, é estratégico e tal, né? Eles revezam, mas, assim, eles entendem que isso é efetivo. E, na boa, numa arbitragem tão mal preparada quanto a nossa, realmente essa porcaria funciona. Isso é uma porcaria. Isso empobrece o jogo. Isso empobrece. Isso não é postura de treinador. Agora, ele não é o primeiro a fazer e não será o último a fazer. Porque, enquanto... A raiz, são duas raízes, assim, para mim são as duas causas principais desse problema. O fato de, a nossa cultura de cada um quer olhar o seu, tá? Então eu vou proteger aqui o meu calo para ninguém pisar. Se pisar no meu rival, tô nem aí, eu não quero melhorar a arbitragem. Eu quero só deixar o meu calo intacto aqui, é só isso. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema, a nossa arbitragem é péssima, é horrorosa, ela não se impõe, ela não se dá ao respeito, ela é perdida, ela não tem critérios claros e ela se deixa levar. Ela é psicologicamente muito mal preparada, mas muito mal preparada, e ela se deixa levar. É a lei do mais forte. O que impera no futebol brasileiro é a lei do mais forte. É a lei do quem grita mais alto. Pra chorar minha mãe, né? Pra chorar minha mãe que chora a mãe dos outros, né? Quem grita mais chora menos. Pega esses ditados de 40, 50 anos ali, todos se aplicam ao futebol brasileiro. Não tem santo. Agora, o Zubeldia também não é o único vilão, porque o que ele faz, outros fazem. A questão é a medida. Eu não vou chegar aqui e dizer que o Zubeldia agora aprenda a se educar, ter boas maneiras, que ele faça um curso de etiqueta à beira do campo, que ele se transforme num anjinho. Isso não vai acontecer, ele não vai conseguir, até porque não é o perfil dele, e eu já disse como foi a passagem dele do Equador. É preciso achar um equilíbrio. Tá um pouco demais. Tá acima do tom. Tá acima do normal, tá acima da média. E eu tenho certeza que o Zubeldia vai refletir sobre isso e vai entender e vai chegar a essa conclusão que, assim, não é nada complexa, é bem óbvia, é bem simples. Os números estão aí para mostrar. O que você pensa? Comenta aí, like se você ficou até o final. Boa semana para todo mundo, juízo e tchau.